Boa tarde, amigos do Sul 21. Eu sou o Luiz Eduardo Gomes, repórter do Sul 21. Estamos aqui com meu colega Luciano Veleda, também repórter do Sul 21, para mais uma live de sexta. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luiz. Nós vamos conversar nesse início de tarde de sexta-feira com o Júlio Gessian, presidente do Sind Saúde, né? A gente vai bater um papo de cerca de meia hora, 40 minutos, nesse início de tarde, nessa live de sexta, sobre a situação do coronavírus em Porto Alegre, né? A gente teve, nos últimos 20 dias, 15, 20 dias, né, uma situação de reabertura do comércio, dos shoppings, né, uma situação de aumento de casos, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso nessa live de sexta com o Júlio. Então, eu vou passar a palavra para o Luciano para fazer as honras da casa pelo Sub-21. Fazer a primeira pergunta para o Júlio. Obrigado, Luiz. Júlio, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa pedindo um pouco para te contares como é que foi a tua experiência, né? Já que tu, logo no começo, ali em meados de março, final de março, eu acho, tu acabou se contaminando e obviamente se recuperou, hoje está bem, mas queria que tu começasse um pouco nos contando como é que foi essa experiência que tu passaste. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Luciano, boa tarde a todos e todas no Sul 21, né? Então, eu acho que antes de contaminar, eu acho que a gente tem que trazer o que levou a isso, né? Nós, enquanto Sind Saúde, lá pelo dia 15 de março, mais ou menos, a direção toda já manifestava muita preocupação com a chegada do coronavírus e, principalmente, a falta de inclusão na pauta Covid, a proteção dos trabalhadores da saúde. E nós, então, concluímos que era preciso criar um fato, fazer uma ação para que efetivamente entrasse em discussão a questão do equipamento de proteção aos trabalhadores. Nós, então, nos propusemos a ir às ruas e, obviamente, todo paramentado na forma onde a gente imaginava que deveria acontecer com os trabalhadores que lidam diretamente com o Covid, né? E usamos, então, macacão, óculos, luva, propés, o macacão impermeável, né? E fomos, então iniciamos lá no Mãe de Deus, o primeiro ato, Santa Casa, Cristo, Conceição, clínicas, e finalmente a gente chegou lá no Palácio Piratini, onde a gente teve a oportunidade de, através de uma outra emissora, chegar à grande mídia e conseguir manifestar essa preocupação, né? Ironia do destino, dos 12 diretores que vinham fazendo esses movimentos, 10 deles contaminaram, né? Então foram 5 deles precisaram de internação e 3 deles em situação mais grave chegaram a permanecer na CTI, um deles já com 15, 20 dias na CTI, mas hoje estamos todos curados, né? E essa parte que me cabe fazer esse comentário inicial é uma situação bastante complicada, sabe, Luciano? Porque, primeiro que é tudo novo, os próprios médicos não sabem o que te orientar, te dizem vai para casa e fica em casa, e é isso. Então tu não sabe o que vai acontecer, né? E como a gente também não tinha conhecimento que a doença já estava assim, tão liberar, tão já contaminando Porto Alegre, né? Por óbvio, infelizmente, eu contaminei a minha esposa, e aí ficamos os dois em casa, o que na nossa concepção, por mais que a situação esteja extremamente desagradável, né? A gente ficou os dois juntos, que é algo que melhora um pouquinho essa situação. Por que melhora? Porque normalmente quem contamina ele precisa ficar sozinho, né? Então, e como não há informações, a gente não tem a informação, a gente fica muito preocupado com a morte. Porque tu não sabe o que vai acontecer e tu não sabe qual é o momento que tu corre para o hospital, né? Não se tinha informação. Então, hoje é muito claro. A contaminação pelo Covid, tu tem que ficar em repouso em casa, né? A gente fez toda uma questão, uma dieta muito severa, né? Ou seja, a gente passa por um processo de vários sintomas, dentre eles a falta de apetite,
a falta de paladar, né, a febre, a sudorese, a falta de vontade de comer, quando tu come porque sabe que tem que comer, automaticamente te gera ânsia de vômito, vontade de ir ao banheiro, né? Então tu tem uma série de... outra coisa, a gente tem momentos que a gente não tem febre, mas a gente tem calorões internos, né? Segundo algumas informações, esses calorões são a criação de anticorpos, então é o combate interno que existe dentro do organismo. Júlio, desculpa, deixa eu te interromper, a gente acabou caindo brevemente, enfim, deu algum problema técnico, a gente acabou caindo, e agora parece que a gente conseguiu restabelecer a conexão. Então, enfim, só para esclarecer, a gente está ao vivo, os repórteres eu, Luiz Eduardo Gomes e Luciano Veleda, com o Júlio Gessian, presidente do Cinti Saúde, falando sobre a situação do coronavírus em Porto Alegre. O Júlio falava sobre a experiência dele com o coronavírus. Ele contraiu o coronavírus pessoalmente, né, contava que isso ocorreu, enfim, durante a luta, né, dos trabalhadores em saúde estaduais para melhores condições de equipamento, né, e aí a gente teve um probleminha técnico quando ele fazia essa primeira fala dele. Me escuta, Luiz? Eu te escuto. Então eu acho que a gente vou pedir, desculpa, Júlio, mas eu acho que eu vou pedir para tu retomar a tua fala, né, contando um pouquinho, né, enfim, se der de forma um pouco mais resumida, né, mas sobre isso que tu falava, né, sobre como é que as medidas que tu tomaste. Teve algum problema aqui, Júlio? Oi, eu estou escutando vocês. Será que podemos seguir, Luiz? Acho que sim. Acho que sim, né? Então tá, então vamos procurar ser um pouquinho mais sucinto. Buenas, então a gente passa por um processo de aproximadamente 8 dias, e dentro desses 8 dias a gente tem inúmeros sintomas, né? A falta de fome, de paladar, a febre, o calorão interno, que é, segundo informes que a gente teve, que é o combate dos anticorpos com o vírus, né? Às vezes, a gente não tem febre, mas tem esses calorões, a gente não sabia o que era, a gente foi atrás, então a informação é o que... E a gente tem vários sintomas nesse período, né? A grande questão é a falta de informação, a gente não sabe quando é que... Porque normalmente, as pessoas quando têm os sintomas, a primeira coisa que faz é mandar para casa. Tá, mas vai para casa e faz o quê, né? Então a gente não tinha essa informação, porque foi muito no início, né? Hoje a gente sabe, fica em casa, né? Trata a febre, e quando tiver falta de ar, começar a se acirrar muito a falta de ar, tu tem que correr para o hospital, porque o troço está ficando complicado. A gente não teve esse problema, eu e a minha companheira, né? Como eu dizia, nutricionista, que a gente balanceou muito a questão da alimentação, muito suco de laranja, né? Mas o grande problema que nós tivemos foi, e a gente acredita, né? Foi a carga viral que se instalou dentro da nossa casa, porque são 2 pessoas contaminadas, né? Por mais que a gente higienizasse e tudo, a gente ainda permaneceu um longo período, eu fiquei 64 dias positivando para a Covid, ou seja, curado, sem sintomas e ainda transmitindo, por conta disso não podendo sair de casa, né? Então, na última 64 dias positivando, né? Ou seja, podendo contaminar. E aí, na última segunda-feira agora, foi quando eu consegui fazer o segundo teste, né? E claro que não dá para a gente não comentar, né? O Hospital de Clínicas, nesse ponto de vista, foi excepcional, né? Então, o serviço de medicina ocupacional deu todo o suporte, a gente foi sendo tratado de 7 em 7 dias, fazendo exame para ver se estava contaminando ou não. Foram 8 exames que foram feitos, né? Então, toda a estrutura do Hospital de Clínicas, por ser profissional do Hospital de Clínicas, a gente conseguiu isso. Mas o Hospital de Clínicas realmente é um diferencial com relação ao tratamento de qualquer profissional da saúde, né? Então, a gente tem uma assistência muito boa do Clínicas, diferente de outros tantos hospitais, que, por exemplo, sequer testa o trabalhador quando retorna e não sabe se esse cara ainda está contaminando ou não. Por exemplo, 64 dias, né? Se eu voltasse nessa lógica de todos os hospitais que não testam, provavelmente teria contaminado mais muita gente. Mas acho que era isso mais sucinto, Luiz, Luciano. Perfeito. Como é que tem sido, já que tu falaste no trabalho do Clínicas, o que tu percebes hoje da evolução de como que o corpo médico do hospital, enfim, como que o pessoal começou a entender
a doença e a evolução nesse tratamento, das informações que tu tens de colegas que trabalham lá, que avaliação que tu fazes? Luciano, assim, ó, tudo ainda continua, segundo os profissionais que nos atendiam lá no Serviço de Medicina Ocupacional, né? Tudo continua sendo muito novo. Muito novo. As pessoas não conseguem te dar uma informação assim com certeza, né? Ah, é isso, não é isso, vai acontecer isso, não vai acontecer isso. Não tem isso, né? E o Hospital de Clínicas, como referência, por óbvio, tem muita gente extremamente competente, mas a gente teve inúmeros problemas com os trabalhadores do Hospital de Clínicas por contaminação. Inicialmente no setor de... na NEL, né, no serviço onde ficam as crianças, porque as crianças normalmente são assintomáticas, né, a gente teve um número muito grande de trabalhadores contaminados, né, então teve uma profissional que viajou, quando retornou, trouxe o vírus e contaminou uma grande parte da equipe, né. Depois disso, nós, muito preocupados, entramos com ação para vários hospitais, questionando, e, por incrível que pareça, o Clínicas foi um dos hospitais que mais foi se adequando às necessidades que a gente entendia, né? Mas, recentemente, semana passada, agora a gente teve um outro problema na CTI, foi um grande número de trabalhadores que contaminaram, né? E também eu tive a oportunidade de estar no Hospital de Clínicas, no Serviço de Medicina Ocupacional, quando um grande número de trabalhadores estava sendo testado, né? Então, às vezes, as pessoas vão relaxando e, por conta disso, o vírus vem e contamina mesmo, né? Então, teve um grande número, mas o Clínicas ainda, do nosso ponto de vista, continua sendo um dos hospitais, por mais que tenham essas situações, que realmente tem apresentado a melhor estrutura de controle, inclusive equipamento de proteção, melhorou muito desde que a gente começou a denunciar, né? E outra referência é o Conceição, que a gente também teve problemas no início e continua tendo neste momento, né? Então, áreas de Covid tem ali equipamento de proteção, mas as áreas de internação, que também podem ter contaminação, não tem equipamento que deveria ter, né? Por conta disso, a gente tem, logo no início, uma técnica de enfermagem que veio a óbito, né? E ontem a gente teve o segundo óbito de trabalhador da saúde que chega ao nosso conhecimento na nossa área de atuação, né? Então, infelizmente, já segundo trabalhador que vai a óbito por conta do coronavírus aqui no estado, né? Júlio, deixa eu só a questão dos equipamentos de proteção individual, né, os chamados EPIs, no começo foi talvez a principal ação e cobrança do Sinde Saúde. Então melhorou na tua avaliação, ainda que não seja o ideal, mas houve uma melhora por parte dos hospitais no fornecimento desses equipamentos para os profissionais? Júlio, deixa eu só te interromper um pouquinho para fazer uma explicação aqui. A tela do Luciano ela tá preta, vocês não estão, o pessoal que está na audiência não está conseguindo ver o Luciano, nosso repórter, que está fazendo as perguntas. Júlio? Mas o pessoal está ouvindo. Sim, ouço bem. Então, o que eu vou fazer é o seguinte... Eu lhe perguntei se na tua avaliação houve, então, uma melhora no fornecimento dos equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, que lá no começo, em março, era a grande reivindicação do Sinde Saúde, ainda que não seja o ideal, pelo que eu entendi. Então, houve uma melhora no fornecimento desses equipamentos? Luciano, eu já respondo, só vamos dar uma escutadinha no Luiz ali. Isso, eu estava explicando, Luciano, que o pessoal não está vendo a imagem, está uma tela preta, mas o pessoal está ouvindo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, toda vez que o Luciano falar, eu vou colocar ele de volta na conversa e eu vou tirar ele da conversa, como eu estou fazendo agora, quando ele não estiver aparecendo, para não ficar essa tela preta. Mas, enfim, Júlio, retomando, né, a pergunta que o Luciano fez sobre a questão dos equipamentos de segurança, se isso melhorou recentemente. Na verdade, sim, a gente tem uma melhora bastante significativa desde o princípio, né? E eu acho que a gente soma muito essa parcela justamente com esse movimento que a gente produziu lá, março, finalzinho de março ali, né? Entre os dias 18 e o dia 28, que foi aqueles 10 dias que a gente produziu, tanto que foi até o
chegou a ter o Fantástico, o movimento que nós produzimos aqui em Porto Alegre, né? A partir disso, a gente começa a entender que a população, e principalmente as pessoas jurídicas, começam a enxergar a necessidade de proteger os profissionais da saúde, né? A questão das palmas, que a gente ouviu por muito tempo, né? Mas eu aproveito para dizer que sim, por mais que a gente tenha um crescimento no investimento no equipamento de proteção, acho que a gente está muito aquém ainda do que realmente precisa, que é o reconhecimento do trabalhador da saúde, né? A grande massa dos trabalhadores da saúde são servidores do Sistema Único de Saúde, né? Indiretamente, ele serve ao Sistema Único de Saúde, devido à compra de serviços, né? E não há esse reconhecimento do profissional da saúde, tanto financeiramente, quanto nas questões sociais, né? Mas sim, sendo mais prático e objetivo, houve sim um enriquecimento do equipamento de proteção em vários hospitais. É claro que os hospitais que têm melhor financiamento, né? O equipamento de proteção tem chegado com mais tranquilidade, com mais facilidade. Agora, ainda em hospitais menores, com menor financiamento, né, principalmente os filantrópicos, o equipamento de proteção ainda é uma falta, né? Nós denunciamos a Santa Casa, por exemplo, lá no início, por falta de equipamento de proteção, e a gente continua até esse momento recebendo denúncias, né? Então, e o que é pior ainda, a Santa Casa ainda foi para a Justiça para derrubar uma liminar que nós conquistamos para a concessão dos trabalhadores de equipamento de proteção. Um belo absurdo querer derrubar uma liminar nesse sentido, né? Mas acho que a gente, sintetizando, a gente conseguiu sim atingir o objetivo, né? É claro que não integralmente, mas melhorou muito desde o princípio. Hoje as pessoas têm o direito de usar máscara na rua, as pessoas estão usando a máscara que faz em casa, como é que consegue fazer, né? Mas no início, por exemplo, os trabalhadores estavam sendo punidos por levar a sua máscara de casa e manifestar a sua preocupação, né? E era isso que a gente tinha lá no princípio. Júlio, deixa eu te perguntar agora sobre a situação de Porto Alegre. Ontem a gente teve uma manifestação de povos quilombolas, de movimentos sociais aqui na frente da prefeitura, né? E uma das reclamações que o pessoal fez, né, era de que ao chegar nos postos de saúde, as pessoas com sintomas, elas ainda estariam sendo, recebendo a orientação para ir para casa e ficar de auto-quarentena, né, sem receber exame, sem ter um encaminhamento uma orientação mais adequada, né, que era um pouco do que a gente via no início, né, com a falta de testes, com a falta de, até o sistema de saúde estava se organizando, né. Isso, pelo que tu tem acompanhado, isso persiste? Essa situação já foi remediada? Porque isso indicaria que existe uma grande subnotificação em Porto Alegre, né? Se as pessoas estão indo no posto de saúde e estão não fazendo exames e sendo encaminhadas para fazer quarentena. Assim, ó, eu sou uma das pessoas que realmente entendo que a gente deveria, o processo, como funcionou em Porto Alegre, como funcionou no estado e como funcionou no país, no meu ponto de vista, é completamente equivocado. Tá? Eu entendo que nós deveríamos ter começado lá no princípio com o lockdown direto em todos os lugares. Tá? Se a gente começasse com isso, a gente não teria tanta contaminação como está aparecendo agora. Né? E a gente tem várias questões que precisam ser abordadas aqui, que uma delas é a subnotificação e a outra é o próprio formato que as pessoas estão recebendo, né? Então, os fluxos que são criados na lógica de apresentou sinal, vai para casa e fica em quarentena, meu amigo, como é que funciona isso na prática? Tu vai lá e diz o seguinte, chefe, eu não vou vir mais trabalhar porque eu acho que eu estou contaminado. E aí, como é que recebe? Como é que desconta? Como é que faz tudo continuar acontecendo? Como é que eu alimento a minha família? Como é que eu pago minhas contas? Essa é a grande questão. Então, o processo, os fluxos ainda, no nosso ver, ainda são desorganizados, né? Passados aí 2, 3 meses quase, desorganizados, né?
nós ainda temos muita dificuldade com relação à questão de testagem, então, principalmente trabalhadores da saúde, né? Nós entendemos desde o princípio que tu apresentou, tem que testar, tá? Testou, tem que notificar. E, no nosso ponto de vista, a subnotificação, não só em Porto Alegre, como no estado e a nível nacional, beira um absurdo. Tá? Então, alguns estudos paralelos demonstram que a notificação chega a ser 6, 7 vezes menor do que realmente está acontecendo, né? Mas eu penso que a testagem seria fundamental quando a gente tem os casos, porque, na verdade, o cara vai para casa, ele não sabe se está ou não, também não sabe o que... Acho que... Luiz, caímos? Voltamos, né? Seguimos ao vivo. Tô vendo. Tá, então, eu acho que, assim, existe ainda a falta de testagem, eu acho que a testagem teria que ser mais massificada, eu penso que muitos fluxos precisariam ser revistos, e a própria questão do gestor de Porto Alegre, o posicionamento do gestor de Porto Alegre virou absurdo, né? Então, ele segue insistindo na lógica, neste momento de pandemia, de demitir 1.500 trabalhadores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Isso beira um absurdo. Era o cara que simplesmente deveria acomodar isso nesse momento, fortalecer esses trabalhadores, porque esses caras são os caras que atuam diretamente lá na comunidade, que deveriam estar fortalecendo, passando conhecimento, orientando as comunidades sobre os fluxos, né? Então, tudo isso ele era para estar pensando, não. E ele gasta energias para demitir os trabalhadores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Infelizmente, foi um incompetente político nesse período, né? Todo que passou a gestão, todo o Marquesan, do Pablo e Companhia Limitada, foram incompetentes e agora querem resolver o problema chutando os trabalhadores de MESC para a rua, né? Porque foram contrários, porque fizeram movimentos, porque simplesmente reivindicaram o seu salário, a vida das pessoas. Então, é isso que a gente encontra nessa gestão de Porto Alegre. Infelizmente, não tem como não comentar a incompetência do Marquesan, a incompetência do Pablo à frente da Secretaria Municipal da Saúde, né? Por isso que a gente tem inúmeros problemas. A gente tem subnotificação, a gente tem falta de testagem, a gente tem falta de informação do trabalhador quando vai para casa e a gente não tem a devida atenção ao trabalhador da saúde quando contamina, por exemplo. Júlio, deixa eu te perguntar, porque nesse sentido da gestão, é bom que a gente entrou nesse assunto da gestão municipal, porque, como eu disse, né, no início do programa, né, enfim, na primeira tentativa de entrar no ar dessa live, a gente viu uma... Basicamente, a gente tem, a grande maioria dos setores econômicos, as atividades estão liberadas para funcionar nesse momento em Porto Alegre, com algumas restrições, claro, a gente vai citar, por exemplo, os restaurantes têm que funcionar com espaço entre as mesas, enfim, eles existem restrições, mas as atividades foram liberadas, né? E aí a gente vai olhar os números, tá? Vamos pegar os números. No dia 20 de maio, que quando foi autorizada essa liberação, vamos pegar só de casos, né? A gente tinha 897 casos confirmados, tinha feito 2.276 testes ainda em processamento, e 2.315 casos negativos, né? Enfim, estou fazendo 5.400 testes desde então. 15 dias para cá, nesses 15 dias, né? Estamos no dia 5 de maio, né? Estamos 5 de junho, perdão. A gente tem agora 1.489 confirmados, portanto, cerca de 550 novos casos confirmados, mais da metade, né? Em 15 dias, né? Em 15 dias, sendo que a pandemia já tem 3 meses em Porto Alegre, né? Nós temos 3.302 casos suspeitos, né, e 3.549 casos negativos, enfim, a gente teve mais cerca de 3.000 testes nesse período, né? Eu trago esses números para te perguntar se te parece que houve uma evolução da pandemia nessas 2 semanas de liberação, já dá para sentir algum efeito? E o que te parece em si, né, a decisão do prefeito Marquesan de ter liberado as atividades que envolvem maior número de aglomerações, né, como shoppings, restaurantes, bares, enfim, basicamente falta liberar atividades aí sim que seriam realmente com aglomerações como partidas de futebol, escolas, né, mas o que te parece essas medidas de liberação tomadas pelo prefeito e se já havia algum reflexo na prática, né, dos trabalhadores da saúde já estão sentindo isso na prática?
Luiz, a gente tem grande preocupação com relação a isso, tá? Primeiro que assim, ó, eu tenho acompanhado principalmente alguns mapas que estão sendo criados aí por grandes universidades, grandes empresas, né? E um dos que eu acompanho bem aqui é o John Hopkins, né? E por incrível que pareça, nós temos os dois presidentes mais idiotas do mundo, um deles chama-se Trump e outro Bolsonaro, tá? Casualmente, são esses dois que têm os seus países no topo do ranking das pessoas mais contaminadas no mundo, tá? Então, Estados Unidos tem 1.876.000 contaminados e o Brasil bateu agora, enquanto em segundo lugar, né, 614, dados de ontem, 614 mil contaminados, tá? O pior de tudo isso é que se tu vai analisar a curva dos 10 primeiros países, tu tem 3 países que estão em curva extremamente ascendente. O Peru, a Índia, né? E lembro que a Índia tem 1,3 bilhões de habitantes, né? E o Brasil, por incrível que pareça, Peru, Índia e Brasil. Só que esses 3 caras são os caras que estão na curva ascendente, mas sequer se comparam à quantidade de pessoas contaminadas. E isso, a gente comentava agora há 2 dias no encontro que a gente fez ali com o Corém, né, no Contraponto, e me perguntavam justamente isso, se a gente, como era a nossa visão com relação à questão da contaminação neste período, né, e vai muito na lógica do que tu está trazendo. Ah, Júlio, como é que tu enxerga essas liberações? Eu, particularmente, enxergo com extrema preocupação, tá? Extrema preocupação. A gente vinha no estado do Rio Grande do Sul, por mais que eu seja contrário às ações do Marquesan, por mais que eu seja contrário às ações do Leite, no início, eles, no meu ponto de vista, vinham fazendo o que realmente deveria fazer. Só que a gente sabe que a pressão do capital é muito grande e, por conta disso, em algum momento eles teriam que abrir para que efetivamente voltasse o funcionamento do comércio, da indústria e de tudo mais. Pois bem, a consequência é muito clara. Nós vamos bater números absurdos no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre nós vamos bater números absurdos, tá? Então, não vamos longe, tá? Em 15 ou 20 dias, aí a gente dobrou a quantidade de contaminados. No estado já estamos próximo a 12 mil contaminados, né? A gente vai crescer muito mais, porque a gente está entrando no período da sazonalidade, onde as doenças respiratórias aumentam e muito, né? Os leitos de CTI são utilizados por isso, e a gente tem um número pequeno de leitos, no meu ponto de vista, de leitos criados de CTI, né? Então, no nosso ponto de vista, segue equivocado o Marquesan, agora com mais clareza, né? Segue equivocado o Leite, agora com mais clareza, porque abriram no momento que não deveriam ter aberto, tá? Não era momento de abrir ainda, a gente sabe da pressão toda que o capital faz, mas assim, ó, as consequências, no nosso ponto de vista, são extremamente delicadas e complicadas. Eu acho que a gente vai ter muita contaminação e, infelizmente, muitos gaúchos vão passar dessa para uma próxima. Luciano, a gente não te ouve, Luciano. Deixa eu... Tenta sair da live e entrar de novo. Deixa eu encaminhar uma pergunta para o Júlio nesse sentido. Enfim, primeiro peço perdão, né, para os nossos espectadores pelos problemas técnicos que estamos tendo nessa sexta-feira, mas enfim, faz parte da transmissão ao vivo, né? Infelizmente faz parte da transmissão ao vivo, né? As tecnologias às vezes nos deixam um pouquinho na mão. Mas retomando, Júlio, aproveitando essa questão que tu falaste que a perspectiva é da coisa piorar muito nas próximas semanas, eu quero te perguntar justamente sobre essa questão do inverno, né? Porque, em geral, nós já temos problemas de lotações de UTIs, problemas do sistema de saúde realmente não conseguindo dar conta, né, das doenças sazonais normalmente, né, em muitas regiões do Brasil, inclusive Porto Alegre. Porto Alegre não é uma exceção nesse caso, que o inverno chega, com ele traz as doenças sazonais,
enfim, temos problemas de atendimentos por ser um sistema de saúde bastante subfinanciado no Brasil. Como é que tu vê a condição do nosso sistema de saúde para quando a gente tiver o pico, não necessariamente o pico do coronavírus, mas o pico da gripe, o pico dessas doenças sazonais, que deve vir em breve quando começar a esfriar um pouco mais? Luiz, a gente vê isso com muita preocupação, tá? Já há bom tempo a gente sabe que o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, a própria emenda constitucional 95, que retirou muito dinheiro das políticas públicas, ela vem atacando as políticas públicas e principalmente a saúde, porque existe toda uma máquina, toda uma indústria da saúde que tem interesse em ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, né? Não bastasse os laboratórios, também planos de saúde e coisa desse tipo, tem muita gente interessada. Por conta disso, esses caras são os caras que financiam os nossos políticos, né? E esses caras vão trabalhando muito na lógica de detonar o Sistema Único de Saúde e enfraquecer a saúde pública para aqueles que mais precisam, né? Mas, um leito de CTI é muito caro parado, né? Então, se ele não tem a sua ocupação, automaticamente ele é um custo muito grande. Então, neste momento, o ideal seria a gente ter um grande número de leitos de CTI, e a gente não tem, porque fomos despertar para a necessidade de ter mais leitos de CTI, e leitos de CTI significa um grande investimento, principalmente nos respiradores, né, que é o que salva as pessoas nesse momento de maior dificuldade da pessoa que contamina com vírus. E a gente realmente, por exemplo, há pouco tempo, o Clínicas, enquanto referência, foi solicitado a criação de mais 105 leitos, tá? Por quê? Porque o Clínicas simplesmente ampliou em 70% a sua área física, né? E mesmo com isso não tinha conseguido criar nenhum leito. Mas a partir do Covid, então, criaram-se os 105 leitos, né? Então, não desativaram a área antiga e na área nova, então, da CTI do Clínicas, estavam fazendo esses novos leitos. Ocorre que há bem pouco tempo, agora, há 20 dias atrás, não tinha a quantidade suficiente de respiradores para esses leitos todos que foram criados. Por quê? Porque o problema do respirador ele é mundial. Né? Não tem como tu construir um equipamento como o respirador, que é todo eletrônico, e a gente sabe que quem produz isso é a China, né? E a China está vendendo para todo mundo, então, inclusive, o lobby que faz o Trump dizendo o seguinte, passou aqui, não vai sair daqui, né? A gente ouviu isso. Então, é muito preocupante quando a gente tem as doenças respiratórias que normalmente avançam nesse período, é o período sazonal, né? Somada à questão da Covid. Nos preocupa muito, mais uma vez eu vou insistir, dizendo que é muito preocupante, eu acho que a gente vai ter números muito preocupantes nos próximos 2 meses ali, junho e julho, né, talvez no início ali de agosto também ainda, eu vejo com muita preocupação essa questão de leitos que normalmente sempre faltou pela falta de investimento e que agora, então, com as doenças sazonais e mais o Covid, vai ser punk, né? E quem não pegou vai ter que se cuidar muito. Eu acho que não tem como abrir, eu acho que eles tinham que voltar atrás nessa questão de liberar shopping, de campo de futebol, então, pelo amor de Deus, né? E as pessoas ainda têm as dificuldades de como usar a máscara. Eu enxergo constantemente as pessoas mexendo na máscara. Cara, não tem que... Colocou a máscara, não mexe mais na máscara. Entendeu? Só mexe na máscara para tirar e para colocar e não mexe. Porque tu tocou a mão na máscara, tu contaminou. Tá? A gente conversava agora há 2 dias atrás com o Daniel, e o Daniel fez um questionamento assim, ó. Vê durante o dia quantas vezes tu leva a mão ao rosto. Cara, qualquer vez que tu levou a mão ao rosto, tu contaminou.
Essa é a grande questão. As pessoas não estão doutrinadas para isso. Por isso que a melhor máscara que tem ainda para usar, né, é a viseira, o escudo, porque aquela te impede de tocar na face, né? Por mais que tu tenha ali que usar a de pano, que te impede de expelir as gotículas, né? A outra te ajuda a não levar a mão do rosto, porque tocou na boca, tocou no nariz, ou mesmo nos olhos, ferrou. Então, muita preocupação ainda com a abertura que está sendo feita, tanto a nível municipal quanto a nível estadual. Muito preocupante. Júlio, esse aumento de leitos no Hospital das Clínicas, ele necessariamente, imagino, tem que ser acompanhado de aumento de equipes? Como é que está essa relação, essa conta entre aumento de leitos e de equipes? Porque, não sei, para cada leito, quantos profissionais de saúde são necessários? Como é que funciona isso? Assim, lá no finalzinho de março, ainda estava o Mandetta no Ministério, né? E tinha uma influência grande aí dos gaúchos, do Gabardo, do próprio Erno, com relação ao Hospital de Clínicas. E aí foi solicitado, então, o Hospital de Clínicas se no prédio novo teria condições de absorver mais leitos do CTI e qual é o tempo que levaria isso, né? Por conta disso, o Hospital de Clínicas teve que produzir todo um fluxo de profissionais que precisariam para estar atuando, né? E, se eu não me engano, na época foram em torno de 700 e poucos trabalhadores que foram gerados em todas as hierarquias, né? Porque eu lembro que os hospitais, eles são uma grande engrenagem, né? Onde uma não estiver funcionando, o hospital todo vai ter grandes dificuldades. Por exemplo, se tu tirar toda a higienização e parar para um hospital, tá? Se tu tirar toda a manutenção para um hospital, porque não tem ar, porque não tem eletricidade, porque joga água, porque entope esgoto. Então, foram em torno de 700 profissionais que foram autorizados à contratação em caráter emergencial por 2 anos, se eu não me engano. Tá? E hoje existe uma entrada muito grande no Hospital de Clínicas de novos profissionais para atuar na questão da CTI. Agora, a grande questão é: nós vamos ter a quantidade de profissionais suficiente no mercado para contemplar tudo isso? Essa é a grande questão. A gente avalia no Centro de Saúde que a nossa força de trabalho parada, por exemplo, né, ela chega no máximo a 20%. Talvez não chegue a isso, né? Então, o que quer dizer isso? Pega uma CTI do Clínicas, por exemplo, que conta lá 8 trabalhadores e mais tantos que foram afastados pela possibilidade, tá? Só aí tu já tira uma quantidade enorme de trabalhadores, né? Então, sim, a gente tem vários profissionais que estão entrando no Hospital de Clínicas, né? Agora, tem vários estudos, eu na época que fiz o meu trabalho de conclusão, precisei ir nessa linha, de analisar o profissional, como é que ele funciona, qual é o desenrolar dele quando ele chega em qualquer lugar, né? E os profissionais, eles levam entre 3 e 9 meses para estar produzindo 100%. Tá? Então, o que quer dizer isso? O profissional que está contratando agora, ele tem que ser muito experiente para chegar no Hospital de Clínicas e sair voando. Tá? A tendência é que ele vai levar de 3 a 9 meses para estar voando, né, produzindo com muito conhecimento nesse novo local. Então, eu acho que a gente vai ter grandes problemas, por mais que a gente tenha autorização de contratação no Hospital de Clínicas, a gente vai ter grandes problemas de profissionais, e não só no Clínicas, porque o Clínicas vamos dizer que é um dos hospitais ainda melhor financiado, vamos dizer assim. Agora, nos outros hospitais que chega o Covid e que não tem a estrutura que tem o Hospital de Clínicas, não tem o aporte financeiro que tem o Hospital de Clínicas, isso é mais complicado, né? É bem mais complicado. Mas eu acredito que o Hospital de Clínicas ainda vai conseguir dar conta dessa grande demanda deles, né? E eu te falo do Hospital de Clínicas porque trabalho no Hospital de Clínicas, né? Por mais que esteja afastado, a gente tem muito contato com colegas e tudo, né? Mas eu penso que a gente ainda vai ter muita dificuldade também relacionada aos profissionais da saúde. Vai faltar profissional da saúde.
Luciano, a gente está se encaminhando agora para a reta final da nossa live. Tu teria uma última pergunta para o Júlio? Eu queria aproveitar e te ouvir um pouco falar, Júlio, sobre a gente está vivendo, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil em geral, a chamada interiorização da contaminação do vírus, né? Então, a gente estava falando agora no Hospital de Clínicas, uma realidade aqui de Porto Alegre. Que análise que tu faz da situação no interior do estado, nessa capacidade dos hospitais, dos profissionais do interior do estado, já que a gente tem visto uma quantidade cada vez maior de municípios do interior do estado apresentando casos de contaminação? Luciano, isso realmente é uma preocupação muito grande, tá? Assim, ó, já há bom tempo a gente tem conhecimento da ambulancioterapia, tá? Eu acredito que, para quem não sabe, os municípios do interior têm na capital a referência para quantidades e quantidades de especialidades que tem dificuldade de encontrar no interior, tá? Então, eu lembro que há tempos atrás, se não me engano, um bom tempo já, em 2003, nós fizemos uma greve na saúde, e a gente então resolveu que nós queríamos comunicar o interior que não haveria atendimento no hospital de clínica. E aí então nós começamos a produzir um material para comunicar as ambulâncias que vinham. O que a gente conseguiu identificar naquela época? Que foram mais de 230 ambulâncias de municípios diferentes que vinham a Porto Alegre. Tá? O que quer dizer isso? Isso continua acontecendo até hoje. A ambulância-terapia continua acontecendo até hoje. Ou seja, da capital levando para o interior o Covid. Tá? Então, independente de como chega, muito sai daqui para ir para lá. Tá? Então, haja visto que os primeiros casos acontecem em Porto Alegre, né? E infelizmente ou felizmente, a burguesia que traz o Covid para dentro do estado do Rio Grande do Sul, do meu ponto de vista. Tá? Ou seja, as viagens começam, tanto que o número de óbitos, o maior número de óbitos, o maior número de preenchimento de leitos de CTI, sempre foram no Moinhos de Vento. Né? Sempre foram no Moinhos de Vento, a contaminação, o número de pessoas, sempre foi Moinhos de Vento o hospital que mais tinha isso. Né? E por consequência, depois isso começa a passar para a população como um todo, em Porto Alegre, e a interiorização acontece a partir, no meu ponto de vista, principalmente também, a partir da ambulância-terapia. Tá? Eu vejo com uma enorme preocupação isso. Né? A gente sabe que a estrutura hospitalar no interior ela é muito deficitária. A gente vai falar de bons hospitais em Passo Fundo, em Santa Maria, Ijuí tem alguma coisa também, né? Mas não é muito mais do que isso. Então são pequenos hospitais, né? As estruturas não se comparam à estrutura de Porto Alegre. Me esqueci aqui também Canoas, que tem uma estrutura muito boa. Canoas é referência ali, o HU, é um hospital muito bem estruturado, né, bem organizado internamente, e é referência para 156 municípios. Né? Então aqui Canoas também tem uma estrutura muito boa hospitalar. Agora, a gente não tem muito mais do que isso. E aí, por conta disso, quando realmente ampliar muito, e a gente percebe agora pelos indicadores que a grande concentração de Covid era Porto Alegre e agora já não é mais, agora o interior já já dobrou em relação a Porto Alegre, né? E isso quer dizer que a interiorização realmente está acontecendo, e a tendência é a gente ter muitas dificuldades no interior, né, por falta dos leitos de CTI. Eu faz tempo que não acompanho isso no DataSUS, a quantidade de leitos no estado. Na época da universidade, ali até 2016, ainda olhava muito isso, agora não tem tido tempo de estar dando olhada na questão de leitos de CTI, né, mas a grande concentração de leitos de CTI, ela está na capital. Tá? Então, desculpem, com essa questão que aconteceu lá na JBS em Passo Fundo, por exemplo, né, levou Passo Fundo para níveis absurdos de contaminação, né, por mais que a estrutura hospitalar lá ela seja bem importante, tem outros lugares ali, como a Redondeza ali, que é Marau, Vila Maria,
pouquinho mais além, Erechim, esses lugares todos ali, Lagoa Vermelha, isto é muito complicado, porque vai disseminar muito rápido e a estrutura hospitalar não vai suportar, né? Então, quando eu dizia ali no início que eu vejo com muita preocupação a questão da contaminação para os próximos dias e com a liberação que os governantes estão propondo, né, ou estão proporcionando, para o interior vai ser muito mais complicado. Acho bem delicado o que vai acontecer, porque aqui a gente tem uma estrutura que também vai implodir, né? Agora, aquilo que a gente viu lá no Amazonas, tomara que não aconteça aqui. Acho que era isso, Luciano. Júlio, eu não vou te fazer uma pergunta, eu vou, enfim, te dar um espaço para tu fazer alguma consideração final, né? Algum recado para o nosso espectador que está te ouvindo, né? Que tu passasse, que medidas, enfim, sanitárias ele deve tomar nesse momento da pandemia, que tu pudesse reforçar também que, se esse é o caso, né? Mas imagino que seja, né? Que não dá para considerar ainda que o pior já passou, né? Como tu bem frisou durante essa conversa, né? Que o pior ainda está por vir, né? E que mesmo que a gente tenha tomado essas medidas de relaxamento, né? De restrição, que muitas vezes as pessoas acabam entendendo, então, como se fosse, bom, se está liberando é porque o pior já passou, né? Mas que, na verdade, não é o caso, né? Eu queria que tu comentasse só um pouquinho e aí também te dar um espaço para fazer alguma consideração final, né, tua liberdade para conversar um pouquinho com a nossa audiência aqui do Sul 21. Luiz, Luciano, eu penso que as pessoas precisam acreditar que o Covid mata muito e que os sintomas que tu tem, eles são muito ruins, tá? A sensação que tu tem de, como é que eu vou dizer, de insegurança, de falta de informação, quando tu tá contaminado, é muito... Eu não cheguei a comentar que a questão do psicológico, que ele se destrói nesse período, tá? Porque como tu não tem informação, tu não sabe o que acontece contigo no dia seguinte, tu não sabe se tu passa no dia seguinte, o teu psicológico ele vai se destruindo, vai se corroendo, tá? E mais ainda, tu fica afastado daqueles que tu ama, que tu gosta. Tá? Muitas vezes tu começa a sentir a falta dessas pessoas e realmente isso vai te corroendo internamente. Tá? Essa é uma parte que eu não tinha tocado, mas que ela é muito, como é que eu vou dizer, ela é muito ruim nesse período todo. Tá? Os sintomas de uma gripe, a gente conhece isso aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? Aqui na região sul, a gente sabe o que é uma gripe forte e a gente consegue aguentar. Agora, tu não saber o que vai acontecer contigo no dia seguinte, tu não saber, tá? Quando é que tu vai poder ver os teus, quando é que tu vai poder estar próximo. Cara, eu tô aqui há quase 3 meses sem poder dar um abraço à minha filha, tá? Então, é fundamental que as pessoas entendam isso. E a partir de entender isso, é fundamental que elas se cuidem. A máscara, ela é fundamental. Eu canso de ver gente não dando bola para a máscara. Cara, usa a máscara. Ela, minimamente, qualquer máscara de tecido, ela vai te proteger, tá? Então, usa a máscara, evita, cuida para não levar a mão no rosto, lava as mãos direto, muito, faz isso. Cara, se cuida, velho. Porque assim, ó, se não se cuidar, quando o Covid chega nas pessoas, só aí ela vai então reconhecer por que ela não ouviu tanta gente falando que a doença é terrível, que ela destrói internamente, que ela corrói a questão psicológica, né? Então, eu acho que isso é fundamental. E dizer mais ainda, é fundamental que a comunidade realmente apoie o trabalhador da saúde. Nós tivemos aqui, Luiz e Luciano, no meu condomínio, uma situação extremamente desagradável, de constrangimento, tá? Porque o que aconteceu? Quando os nossos vizinhos começaram a ficar sabendo que a gente estava contaminado, nossa, virou absurdo. A gente teve a sensação que em algum momento a gente seria expurgado do condomínio. Essa que é a situação que a gente vivenciou, né? Então, como era tudo muito novo, era isso que estava acontecendo. E a gente ouviu relatos de trabalhadores da saúde sendo constrangidos porque trabalham na saúde, né? Então, é preciso que a população
apoie os trabalhadores da saúde, não só agora, os trabalhadores da saúde vêm há décadas sofrendo com falta de reposição salarial, com salário digno, a função que desempenha, que é trazer a vida, cuidar a vida e salvar vidas, né? Então eu acho que precisa realmente um maior reconhecimento do trabalhador da saúde. E eu não estou falando do médico, não estou falando do enfermeiro, estou falando do trabalhador da saúde, todos os trabalhadores da saúde. Eu dizia há pouco, os hospitais são uma grande engrenagem onde todos os profissionais, as inúmeras categorias que atuam dentro do hospital são fundamentais. Eu acho que o reconhecimento do trabalhador da saúde é o que a gente poderia pedir e dizer o seguinte, cara, te cuida porque não é fácil. Perfeito, perfeito. Muito obrigado mesmo pela participação com a gente aqui nessa live de sexta. Júlio, muito obrigado também, Luciano, né? Obrigado. Né? Quero, enfim, nesse encerramento, quero pedir desculpas aos espectadores pelos problemas técnicos, as dificuldades que a gente teve nessa transmissão, né? Enfim, a gente também está começando a fazer a apresentação desse programa todas as sextas-feiras, né? A gente fez os testes, semana passada tinha ido muito bem na live com o reitor da Universidade de Pelotas, o Pedro Halal, não tínhamos tido nenhum problema de imagem, de som, mas, enfim, esperamos que nas próximas edições isso seja corrigido, que nós não venhamos a ter os mesmos problemas. Nos agradecemos muito a quem, ainda assim, acompanhou essa conversa, que foi muito produtiva, com o Júlio Gesiano, o presidente do Cinti Saúde, falou sobre muitas coisas importantes, fez o relato, né, da experiência dele por ter sido contaminado com o coronavírus. Ele contou um pouquinho sobre como é que está a situação em Porto Alegre, falou da perspectiva dos trabalhadores em saúde, da falta de equipamentos, de como é que da questão dos testes, da falta de testagem, enfim, fez algumas ponderações sobre o que ele imagina que venha a acontecer em Porto Alegre nas próximas semanas, né, que a situação, infelizmente, tende a piorar. Então, se você chegou agora no final dessa live, eu convido a acompanhar, né? Nós vamos deixar os links nas redes sociais do Sub-21, na página do Sub-21, você convida você a acompanhar também o início da conversa, né? Que foi muito interessante com o Júlio, para dar um panorama sobre essa situação do coronavírus em Porto Alegre, que também não é exclusiva de Porto Alegre, né? Ele fala de Porto Alegre porque a gente está assediado aqui, mas também falamos do interior e também falamos um pouco de como é que é uma situação que tem se reproduzido em outras cidades, em outros estados, não só no Rio Grande do Sul, né? Então, mais uma vez, agradecendo ao Júlio, agradecendo ao Luciano, queria agradecer muito a todo mundo que acompanhou essa live e desejar um bom final de semana e um até breve, né? Convido vocês também a continuarem acompanhando não só a live de sexta na próxima sexta-feira, mas os demais conteúdos disponibilizados pelo Sul21 na página e nas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima.